Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje fala de desafios. Você, produtor rural, principalmente você que acompanha a nossa programação, tem muitos desafios pela frente. Poderíamos ficar um tempão aqui falando dos desafios. Hoje nós vamos abordar os principais desafios para você, produtor rural, produtor de carne, produtor de leite, agricultor, para você administrar o seu negócio, a sua propriedade. Este é o tema do Zebu para o Mundo de hoje. Já já vai aparecer o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta ou contar para a gente qual é o seu desafio principal, porque nós temos uma especialista aqui, nós temos uma consultora de propriedades rurais, trabalha com a gestão focada na produção rural. É a Margarete Seni, ela é administradora de empresas pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduada em finanças, tem tudo a ver com você, claro, em finanças, estratégias empresariais e comércio internacional. A Margarete está em nossos estúdios no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Margarete, muito bom dia, obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no Zebu para o Mundo. Estou vendo aqui, formada na Metodista de São Paulo, uma cidade bastante urbana, né? Como é que você caiu na gestão da produção rural? Rural. Bom dia, como vai? Tudo bem? Então, eu saí de Uberaba, Minas Gerais, e fui estudar em São Paulo e me formei em comércio internacional. E o comércio internacional, ele te dá uma base muito boa de gestão, né? Porque o comércio internacional nada mais é do que gestão internacional de uma forma mais complexa ainda. Porque envolve outras culturas, envolve outros países, outros negócios. E aí eu trabalhei nessa área por muitos anos, onde eu fui gestora de várias empresas, criei empresas, né, do zero e que estão rodando, funcionando até hoje. E eu, por motivos pessoais, eu sentia muita vontade de trabalhar autônoma, né, de ter o meu próprio tempo, minha liberdade de tempo, minha liberdade geográfica, né? Então aí eu fui para o ramo da consultoria, da assessoria técnica para empresas. E comecei e trabalhei em indústria, né? Dei consultoria para mais de 300 indústrias, trabalhei muito nas instituições como Sebrae, FIENG, assistências às empresas, consultorias particulares mesmo, mentoria de negócios. E há 2 anos eu vim para o agronegócio e trouxe a tecnologia de inovação que eu desenvolvi em várias empresas para a gestão do agro. E eu adorei, me surpreendeu muito, é um universo muito bacana e eu acabei ficando, tive um caso de sucesso muito legal ano passado com uma fazenda, né, de mais de 2.000, quase 3.000 hectares, mais de 30 talhões e acabei gostando muito do universo agro e fui ficando. E hoje eu dou consultoria para várias fazendas aqui na nossa região. Ô Margarete, você acompanha os desafios com frequência, né? Dando assistência e consultoria para as empresas rurais. Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelo produtor rural? Então, Jorge, Zaidan, né? Posso te chamar de Zaidan. Assim, são vários os desafios que o produtor rural enfrenta. Mas, para mim, o pior desafio que ele enfrenta é a falta de conhecimento do seu próprio negócio. Ele não tem clareza do que está acontecendo na fazenda dele. E muitos fazendeiros não gostam de enxergar a fazenda como um negócio. Enxerga, às vezes, fazenda é uma paixão, é um hobby, mas muitos não enxergam como negócio. E aí é que está o erro. Porque uma fazenda, ela é uma empresa.
E se você não tem clareza, se você não conhece o que está acontecendo ali no seu negócio, você está com um problema muito grande na mão. E esse é um dos principais desafios. O desafio que o produtor rural, ele verdadeiramente não conhece o seu negócio. Ele não tem conhecimento do seu negócio. Por quê? As informações estão disseminadas, as informações da fazenda dele está nos grupos de WhatsApp, está no caderninho de bolso do agrônomo, está em várias planilhas Excel, várias abas. E assim, ele não consegue entender ali o negócio, o conhecimento da fazenda dele. E quando ele não conhece a fazenda dele, ele está com um grave problema na mão. Esse é apenas um dos desafios, mas eu acho esse um dos mais graves. E eu visito fazendas e eu vejo que, assim, que muitas vezes fica até difícil para apresentar uma proposta de consultoria, porque eu dou uma volta ali na fazenda, os funcionários falam uma coisa, mas na frente do proprietário rural eles não mantêm o que eles falam. Então, assim, o proprietário rural, ele não está nem sabendo o que está acontecendo ali na operação do dia a dia. E com isso, essa falta de clareza do que está acontecendo no negócio dele, o produtor rural, ele perde o controle da gestão. E esse é um desafio fortíssimo, mas tem vários outros. Por exemplo, muita gente acha que é um grande desafio lidar com a sua equipe de trabalho. Não sabe motivar, ou quando tenta motivar, não encontra a reciprocidade do outro lado. Esse é um grande desafio, não é, Margarete? Sim, claro. Para se fazer gestão, precisa de pessoas. Nada funciona sem pessoas. Uma fazenda, ela é um conjunto de pessoas ali. Para você implantar um sistema, para você melhorar um processo, tudo você precisa de pessoas. Então, assim, até a gente está falando muito, que é a área de people, a área de pessoas mesmo. E assim, o produtor rural, ele sempre reclama muito que tem uma baixa qualidade de mão de obra no campo. Mas, na verdade, ele reclama, mas ele nunca treinou a mão de obra dele, a equipe dele. Ele nunca, sempre quando eu entro para fazer um trabalho de consultoria, a primeira coisa que eu falo para o produtor rural é que a gente precisa comunicar o que vai acontecer ali. Porque senão a pessoa fala assim, mas quem que é aquela pessoa que está entrando ali? Quem que é aquela mulher que está vindo ali? O que ela está vindo falar, sendo que a gente já está aqui muito tempo, implantando, fazendo aqui na lida muito tempo e ela vem dar palpite aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, eu explico, eu comunico, Zaidan, o que é que vai acontecer. Porque a equipe tem que estar engajada. Depois que eu expliquei o que é que vai acontecer, que o produtor rural está do meu lado, porque esse trabalho é feito diretamente com o dono ali, que identificou que precisa melhorar a gestão da equipe, a gente vai para treinamentos de conscientização. Mas assim, não adianta levar a turma do campo para uma sala de aula, não adianta. Então, você vai conversar com eles daquilo que eles fazem, das atividades deles, mas assim, no ambiente deles, porque colocar a turma do campo numa sala de aula, isso também não dá certo. O que eu faço para motivar equipes, para trabalhar com gestão de equipes? Eu uso algumas técnicas que vêm da inovação e aplico. Eu uso algumas dinâmicas que vêm da inovação e aplico. Gestão à vista, mesmo com post-its, para entender as atividades de todos, para dar clareza. A questão da comunicação, como é que está funcionando ali, mesmo no organograma. Eu trago muita técnica da inovação, da TI mesmo, do Vale do Silício, e aplico em fazenda, porque eu acredito que isso é a minha diferenciação como consultor. Quase ninguém faz isso. Por exemplo, eu aplico métodos ágeis, Então, uma coisa que eu apliquei na fazenda passada, uma das fazendas que eu dei consultoria, que foi muito legal, é que eu fazia reuniões em pés e reuniões diárias com eles, 5 minutos no campo, onde eu fazia 3 perguntas ali para eles. O que você fez ontem aqui no campo que poderia ter sido feito de uma forma melhor? O que você vai fazer hoje no campo? Está todo mundo sabendo as atividades aqui descritas. E se você tem alguma barreira que te impede de você fazer atividade hoje. E eu me surpreendi muito, Zaidan, com as respostas, tá? Por quê?
Porque eu via que, assim, tinha máquina parada no campo, o pessoal não sabia onde que estava a peça, e a gente ia olhar, essa peça estava lá com a gerente financeira ou a pessoa de compras. Porque, assim, peça de oficina de fazenda, de mecânico, é uma torre de Babel. Então, às vezes, o mecânico ia lá, fazia um pedido, a compradora passava esse pedido para a revenda lia a peça de uma outra forma, a peça chegava, ninguém sabia para onde que essa peça ia e ela ficava ali debaixo de uma mesa. E a turma do campo parada, precisando plantar, fazer o manejo correto dos cultivares, né? E ali parado, e todo mundo parado, e o gestor, sabe, sem um pingo de traquejo ali de gestor de equipe, o gestor da lavoura. E eu fui acompanhando ele e passando algumas técnicas para que ele melhorasse a sua gestão. Então, assim, a mão de obra, o produtor reclama, mas porque ele não age, ele não atua em cima, né? Porque pessoas, você não precisa de muito para motivar uma pessoa, basta ter clareza naquilo que ela vai fazer, basta ela ter apoio na estrutura para fazer o trabalho dela, um bom clima organizacional, quando as coisas funcionam, né? Eu tive que, por exemplo, nas fazendas, dar treinamento para o pessoal parar de fofoca, por exemplo, que é um mini treinamento ali de etiqueta mesmo. Precisa conversar, isso tudo precisa estar claro, né? Então, assim, precisa treinamentos, motivação, a questão de liderança por parte do gestor, de correr atrás dessas habilidades para melhorar sempre. Legal, gostei dessa história. Você deve ter tantas outras que eu acho importante você compartilhar conosco, até porque o pessoal em casa vai se identificar com muitos desses problemas que você tem apresentado aqui. Tem mais histórias para a gente, Margarete? Zaidan, então, tem várias histórias, eu tenho que ir puxando aqui pela memória, né? Nem todas, tem umas histórias bem complicadas, porque na verdade, nós consultores, nós precisamos, é mais importante muitas vezes a gente ter mais jogo de cintura, a gente ter, assim, uma questão de saber lidar com as pessoas ali no dia a dia. Claro, nós precisamos ter um forte conhecimento para a gente ajudar, sim. Porque, afinal de contas, o produtor no campo, ele é um super, vou falar, empresário. Porque a fazenda ela é uma exuberância divina ali, né? É uma empresa a céu aberto, porque você tem praga, você tem chuva, você tem clima, é mercado. Então, assim, o empresário, ele já se ele chegou aonde, o fazendeiro, se ele chegou aonde ele chegou, porque ele fez gestão de alguma forma. Só que daqui para frente as técnicas, né, precisam melhorar. Então, o que muitas vezes acontece é a questão da falta de clareza mesmo que eu estou falando para você. Que eu chego num lugar e a pessoa ali me contratou para uma consultoria de processos, né? Vamos arrumar as atividades do dia a dia na fazenda. Só que você vai andando e você vai vendo que vão precisando de outras demandas ali. Então, assim, é uma caixinha de surpresa, sabe, o que acontece. Então, assim, tem coisas que o pessoal, muitas vezes, fazenda muito grande, assim, com muitos funcionários, eu já vi, assim, turma dormindo, né, dorme escondidinho, já vi pessoal, assim, dormindo em aras. É muito caso para contar, porque os envolvimentos, né, onde tem pessoas, né, tem certas nuances, são muito grandes, e isso acaba atrapalhando o profissionalismo. É muita fofoca. Então, assim, eu te contei ali do caso ali das peças paradas, né, das máquinas paradas e as peças no escritório. Mas, assim, o que eu já vi também, a cultura da fazenda, ela vai guiar muito aquilo que os funcionários como que eles vão agir. Cultura de uma empresa é a cabeça do dono, são os valores que para eles são importantes. Isso é uma cultura de uma empresa. Só que teve uma fazenda que eu dei consultoria numa região, num outro estado, né, de São Paulo, que a cultura lá era abundância, né? Os proprietários rurais ali, eles tinham até uma outra atividade, mas eles tinham, assim, uma boa situação financeira. Então, o que aconteceu ali de caso, né? Estou puxando aqui pela minha lembrança. Como eles não ficavam na fazenda, como eles estavam mais de 600 quilômetros distantes dessa fazenda, o gestor da lavoura, que estava lá há muitos anos,
A gente estava lá na atividade do plantio lá da correção do solo, no processo lá de calagem, né, jogando o calcário ali, e sobrou esse calcário, né, e eu vi pelo sistema ali que estava sobrando alguma coisa. Eu falei, uai, tá estranho, tá sobrando calcário ali, né, o que será que está acontecendo? Eu fui ver, falei, fulano, tá sobrando calcário, o que você fez com esse calcário? Ele falou, não, ele tá ali, mas eu vou jogar ele na fazenda toda, nos talhões todos e vou fazer isso, vou jogar na fazenda. Eu falei, não precisa jogar mais. De acordo com a análise de solo, a correção já está ok, não precisa jogar, nós vamos devolver esse calcário. Ele falou, não precisa devolver esse calcário, porque eu sempre fiz assim, tem 17 anos que eu faço assim. Não precisa devolver, os donos aqui, eles não precisam de dinheiro, não tem problema isso. Falei, não, nós vamos devolver. Fui lá novamente na pessoa, sempre no gerente financeiro ali, né? Falei, olha, fulano, esse calcário está sobrando, eu quero que você devolva esse calcário. Veja com a empresa fornecedora se é possível. Ela viu, Zaidan, sabe quanto que foi a economia numa brincadeira dessa? R$70 mil. R$70 mil que voltou para o fluxo de caixa da empresa, R$70 mil que voltou para o bolso do produtor. Que para eles, como tem uma cultura de muita abundância, podia até não fazer diferença. Mas eu sei que para muitos produtores rurais que estão nos assistindo agora, isso faz a diferença. Essa história é verídica, ela aconteceu de fato, e depois eu chamei o líder, falei, você viu, fulano, o que aconteceu? Ele falou, Margarete, eu vi, mas eu sempre fiz assim. Aí eu falei, mas você percebeu que a gente sempre precisa pensar em fazer diferente? Foi possível devolver. E você nem negociou para devolver nem nada. Tem uma pessoa exclusivamente que está aqui e devolveu. Então, sabe o que eu fui fazendo, Zaidan? Eu fui trazendo o pessoal, a turma do campo, junto com a turma do administrativo, junto com a turma do escritório, porque esse também é um desafio na gestão de produção, na gestão rural, na gestão de fazendas, na gestão de produção rurais. Trazer a turma do campo com a turma do escritório e fazer disso uma equipe só. Tá? Fazer disso uma equipe só. E quando você consegue fazer isso dentro da sua fazenda, essa integração, tudo vai fluir muito melhor. Muito legal, Margarete. Tem um desafio também que eu queria abordar, que é o financeiro, né? Saber quanto que gasta e até saber quanto que ganha. Muita gente diz, o mais importante não é ganhar muito, mas sim gastar menos. É um grande desafio, eu sei, é fácil falar isso, né, Margarete? Eu queria, depois do intervalo comercial, que você tocasse nesse assunto. O mais importante não é ganhar muito, mas sim gastar menos. Nós já voltamos com a Margarete Seni, que é consultora em gestão rural. Até já. Nós voltamos com a Margarete Seni, que é consultora em gestão rural, dando exemplos ótimos de administração das fazendas. Ela está nos nossos estúdios no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Margarete, o que é mais importante? Ganhar mais ou gastar menos? Muita gente fala que é o contrário, é gastar menos, né? Mas é fácil falar. Como administrar isso? Zaidan, para mim o mais importante é o fazendeiro colocar o dinheiro no bolso. É ele ter dinheiro, ele ter capital, para ele ter aplicações, é ele poder curtir, porque ele trabalha muito, ele trabalha de sol a sol, ele trabalha com a cuca, com a cabeça, ele trabalha com o braço, braçal, ele está ali com os funcionários, ele está ali na lida no dia a dia. O mais importante é você, produtor rural, saber e conhecer a sua margem de rentabilidade. Tá? Porque não adianta você pensar, por exemplo, assim, o talhão X, ele me deu tanta saca de soja, ou tanta saca de café, ou a produtividade dele tá tanto. Mas você sabe o custeio do seu talhão? Você sabe qual é o seu talhão do seu cultivar mais produtivo? A maior parte dos produtores não sabem disso. Sabe o que eles fazem, Zaidan? Eles pegam o custo que eles tiveram na safra, divide pelo tamanho lá dos hectares produtivos e pronto. Todos os talhões ficam com custo igual. Quando todos os talhões têm o custo igual, o que é mais importante para ele? A produtividade. E aí ele não está entendendo o quanto de dinheiro ele está deixando de
de ganhar, de colocar no seu bolso, ou de ter uma aplicação, ou de ter uma vida melhor. Esse cara que acorda todo dia, que trabalha, ele não sabe quanto que ele está ganhando, quanto de dinheiro ele está fazendo, ele não tem clareza disso. Eu estava conversando ontem com uma produtora rural, ela toca fazenda, ela e 2 irmãs, super trabalhadoras, mas elas não estão entendendo por que elas não, a margem de rentabilidade delas, que volta para aquilo que eu falei no começo do programa, o conhecimento do negócio. Então, o produtor rural, ele é um cara muito trabalhador, né? O agro não para, ele toca aí o país, uma das principais atividades do nosso país, só que muitas vezes ele não sabe quanto que ele está ganhando de dinheiro, quanto que ele está perdendo, ele não tem indicadores financeiros, ele não vê dinheiro no bolso dele, ele não tem gestão na palma da mão, ele não sabe ali a produtividade e rentabilidade do talhão dele. Então, assim, ele está trabalhando muito e ele não está tendo resultado, porque se ele parar para pensar, se ele vender a fazenda dele e colocar na aplicação, ele vai ter mais dinheiro no bolso se ele tiver fazenda. Isso é muito doloroso, porque o produtor rural, ele tem amor pelo que faz. Só que só amor pelo que faz não basta, gente. Só amor pelo que você faz, pela terra, não basta. Porque isso você precisa também alimentar, né? Você precisa superar isso, você precisa ter uma vida melhor. E o produtor rural muitas vezes não consegue. Por quê? Porque ele tem muita paixão pelo que faz, mas menos dinheiro no bolso. E ele segue resignado, infeliz para sempre. É triste, mas essa história é uma história real que eu vejo. E outro ponto, Zaidan, que eu queria só colocar para você, os R$70 mil, eles foram economizados no primeiro mês de consultoria. Porque administrar, fazer uma gestão corretamente, é você simular aquilo que vai acontecer com a sua propriedade rural. Quanto mais você consegue simular e você consegue prever, mais gestão você está fazendo. E você consegue ser estratégico. Por quê? A estratégia que funcionou com seu avô há 40 anos atrás não funciona mais. A estratégia que funcionou com seu pai há 20 anos atrás não funciona mais. Nós estamos num mundo onde as fazendas têm que acompanhar a mudança perpétua que acontece no mundo. E assim, tem muita tecnologia no campo com maquinário, mas falta tecnologia no administrativo, no escritório, na gestão, nesses processos financeiros. E isso, assim, eu percebo claramente. E o produtor, ele tem as escolhas ali. Eu amo a terra, mas eu preciso aprender, eu preciso administrar corretamente essa terra. Puxa vida. Bom, diante de tudo isso que você está falando, Margarete, o que o produtor tem que fazer? Mudar o rumo enquanto o carro está andando, o trem está andando, ou parar e voltar à estaca zero para começar tudo de novo, com novos conceitos, nova filosofia de trabalho? O que é melhor? Zaidan, ele precisa parar um pouco e ter a clareza do negócio dele. Né? Normalmente, o que eu uso como uma ferramenta de metodologia de consultoria de gestão? Porque o produtor, ele me fala uma coisa e quando eu entro nas propriedades rurais eu vejo outra coisa diferente. Isso já é de praxe. Primeira coisa que eu faço é entender todas as áreas da fazenda dele, os seus pontos fortes e os pontos que precisam ser melhorados. Então, o conselho que eu dou para o produtor que está nos assistindo aqui é que, mais ou menos, se ele sente que tem algo incomodando, esse algo que está incomodando ele precisa melhorar. Tá? Então, ele vai colocar, ele vai parar e pensar meia hora, que seja 10 minutos por dia no seu negócio. Tá? Ele vai parar e pensar, ele vai sentar e falar assim, na minha visão, como empreendedor, como fazendeiro, o que eu preciso melhorar hoje? E uma das coisas que pode ajudar ele é na questão de indicadores. Ele vai pensar assim, eu tenho indicador? Quanto que está o meu faturamento? Quanto que está o meu custo por safra? Eu tenho sequer um planejamento de safra? Quanto que está o meu custo por talhão? Quanto que está a minha margem de rentabilidade? Como que ficou a minha rentabilidade nessa safra tal? Eu vou precisar fazer hedge? O preço da soja está bom? Então, assim, como que eu vou lidar com isso? Então, o gestor rural, o fazendeiro, né, o dono de uma propriedade rural, ele mais ou menos sabe aquilo que incomoda ele.
E aquilo que incomoda eles, Aidan, precisa ser trabalhado. Então, o conselho que eu dou aqui, pare, nem que seja 10, 20 minutos ou 30 minutos do seu dia e pense estrategicamente no seu negócio. Porque todos nós, profissionais autônomos, liberais, todos nós precisamos pensar no seu negócio. Todos nós precisamos ser estratégicos no seu negócio. Então, assim, se ele parar e pensar esses 10 minutinhos, 20, 30 que seja por dia, ele já vai ter uma mudança considerável nesses indicadores aí. Faz parte do seu trabalho ter dados, né? Trabalhar em cima de dados para ter um norte, né? Nos rumos que serão necessários para a tomada de decisões. Os dados disponíveis hoje para o produtor rural são confiáveis? Onde é que ele tem que buscar essas informações? Tem que fazer comparativos? Como lidar com os dados que ele tem à disposição dentro da porteira e fora da porteira também? Porque hoje nós temos um mundo, com a internet, a gente tem o mundo todo à disposição de informação, né? Zaidan, a sua pergunta ela é excelente. Por quê? Muitas vezes, o que eu vejo? Muitas vezes eu percebo que os produtores rurais, eles não têm dados confiáveis. Que nem eu te falei, os dados, eles não chegam nem a virar informações. Porque eles estão disseminados, eles estão espalhados em várias fontes. É o WhatsApp, são fotos na galeria do celular, ele viu uma praga, ele bateu uma foto, ele tem uma planilha no Excel, ele tem um caderninho do bolso do agrônomo que está o planejamento e os produtos dele. Então, ele tem dados. Além da gente saber se não são confiáveis, porque eles estão separados. Toda fazenda, todo negócio precisa de uma fonte única de negócio, precisa de uma concentração desses dados. Esses dados têm que estar reunidos num único lugar, porque quando eu tenho os dados reunidos num único lugar, eu consigo fazer esses dados virar informações e dessas informações eu consigo tomar decisões. E eu consigo melhorar o meu negócio a cada ciclo de safra que ele for acontecendo. Tá? Então, assim, uma coisa que eu indico, que eu gosto muito, é usar a tecnologia a meu favor, né? Porque o pessoal reclama, fulano está muito conectado, a tecnologia, mas a tecnologia, ela melhorou muita coisa. Por exemplo, hoje o produtor rural tem sistemas muito baratos, disponíveis para eles, na palma da mão, na nuvem, que ele pode acessar de qualquer lugar do mundo que ele for. Ele vai ter o controle, administração, gestão da fazenda dele. Se ele quiser estar lá em Dubai, ele consegue estar lá em Dubai, administrando e sabendo exatamente o que está acontecendo no campo, sabendo exatamente quais foram os insumos que foram gastos em cada talhão, sabendo exatamente o planejamento de cada safra. Então, assim, os sistemas de gestão hoje, eles estão mais baratos, eles estão mais acessíveis. Então, você, produtor rural, se você tem um sistema hoje, gestão, que ele está remoto, só ali no servidor ali, você precisa modernizar e ir para a nuvem, tá? Você precisa modernizar e ir para a nuvem. Por quê? Isso vai ficar de fácil acesso. Eu estava em uma das fazendas, eu implantei um sistema de gestão na nuvem e quando veio a pandemia, que o pessoal do escritório foi para casa, somente ele foi alimentado, tá? O outro sistema que eles tinham, que aliás eu não concordei, mas o consultor, ele fala o que ele pensa, mas a decisão final é do fazendeiro, ele foi desativado, porque as pessoas no escritório não poderiam estar ali. Não poderiam estar ali. Então, o sistema na nuvem, ele é a melhor decisão, porque os donos de sistema na nuvem, eles normalmente cobram por assinatura, e essas assinaturas são muito acessíveis para qualquer produtor rural, seja ele de 60 hectares a não sei quantos hectares. Então, é uma boa alternativa utilizar a tecnologia, a gente está falando do Agro 4.0, a nosso favor. O produtor rural tem que ter a gestão, os dados na palma da mão dele. Muito legal, Margarete. Isso me fez lembrar do conceito de comunicação. A gente sabe que o homem só evoluiu, vamos falar de milênios atrás, o homem só começou a sua evolução quando ele introduziu na sua vida os processos de comunicação.
Você falou de dados, né? Nuvem, etc. Isso é comunicação. E o que é um processo de comunicação? O que é a comunicação? É a extensão, esse é o conceito que eu queria lembrar, é a extensão dos nossos limites. O que é o meu limite? O braço chega até aqui e não vai mais para frente. Quando eu crio alguma coisa para estender o meu limite, eu estou trabalhando para que haja uma evolução. Isso aí passa para o meu vizinho e aí dá-se o processo de comunicação e, consequentemente, a evolução. Hoje nós estamos com tantos processos, né, modernos, e é necessário que o produtor rural saiba usar bem esses processos de comunicação. Eu queria que você falasse um pouco mais de como deve ser feita a comunicação na fazenda entre escritório, equipe, proprietário, depois do intervalo comercial. Até já! O Zebu para o Mundo de hoje recebe Margarete Sene, que é consultora em gestão rural. Nós vamos ter pouco tempo, ela que está no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, nos nossos estúdios. Margarete, importância do uso correto e adequado das comunicações para o desenvolvimento da propriedade rural. Temos 2 minutos, acho que dá para você abordar esse assunto. Zaidan, quanto mais a fazenda tiver gestão e os processos forem claros, as atividades da fazenda forem claras, melhor vai ser a comunicação. Quanto mais os funcionários entenderem aquilo que eles precisam fazer de fato, melhor vai ser a comunicação. Quanto mais o gestor de equipe conseguir treinar, motivar e deixar claro aquilo que ele espera dos funcionários, né, para a fazenda, melhora a comunicação. Então, a comunicação, não basta simplesmente a gente querer que a comunicação melhore. A comunicação, ela é melhorada a partir do momento que você melhora e você compartilha os processos com todos. E a sua visão e o objetivo estratégico que você quer para a sua fazenda. Fica mais clara quando os funcionários sabem aquilo que eles precisam fazer. Parece óbvio, mas nem sempre eles sabem o que eles têm que fazer no dia a dia deles. Legal. Obrigado, Margarete Sene, pelas informações, orientações preciosas hoje aqui no Zebu para o Mundo. Eu espero que você tenha tempo e disponibilidade para voltar outras vezes aqui ao programa. Muito obrigado. Muito obrigada, Zaidan. Eu fico imensamente grata pelo convite e eu espero sim voltar aqui mais vezes. Eu gosto muito desse estúdio, o pessoal trata a gente muito bem e eu só tenho gratidão. Muito obrigada.